Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nos cumprimentamos em mais uma segunda-feira, em mais um culto de ensinamento bíblico, em mais um culto de doutrina, e abraçando também o internauta que interage conosco. É com alegria que também os recebemos a todos vocês e nos dão a honra de estarem online conosco. Muito bem, a doutrina desta noite está posta e tem a temática de amantes de si mesmos. Com certeza será mais uma palavra que nos exortará, consolará e edificará. Eu começo a ler um texto muito conhecido da amada Igreja do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, melhor dizendo, 2 Timóteo 3, capítulo 2, deixa para lá, capítulo 3, versículos de 1 a 4, e eu me deterei no 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pai Santo, eterno Deus, o Deus vivo que aqui está para nos dirigir, para nos comandar neste culto maravilhoso, desligando e ligando tudo quanto na Tua palavra o fizermos, és o Deus magnífico, presente, consolador, abençoador, para que estejamos aptos a Te adorar nessa noite. Obrigado pela Tua presença diretiva em nosso meio. Obrigado pelos 5 minutos de oração que já nos concedeste. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos também para que tenhamos, Pai, o mesmo apego, a mesma desenvoltura, o mesmo afinco demonstrado por esse maravilhoso ministério de louvor que já começou junto à membresia a fazer com que a Tua presença fosse, e continue sendo notória entre nós, para que nós tenhamos sempre esta convicção de que és Tu quem nos diriges. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja. Amantes de si mesmos. Eu li uma lista aqui de adjetivos pejorativos que se encontra na 2 de Timóteo 3, de 1 a 4, e quero me prender no 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Muito bem. Então, nesta noite, quando a palavra destaca que esses homens, que essas pessoas, que esses seres humanos são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, nota-se claramente que aqui o texto destaca que estes homens, que estes seres humanos, são mais amigos dos prazeres da carne, das obras da carne, do que amigos de Deus. Enfatuados, essa palavra está aqui no terceiro ponto do versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, inchados, arrogantes, soberbos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Muito bem, então nós encontramos, e aqui a Bíblia é categórica quando distingue o ser humano, a pessoa, os seres que distanciam mais a sua adoração, a alegria, aos prazeres carnais do que a Deus, daqueles que de fato louvam, glorificam e amam a Deus. Então, essa leitura é muito clara, é muito evidente, para que nós possamos iniciar esse assunto maravilhoso que nos vai edificar bastante. Eu quero ler aqui um texto que não é meu, está entre aspas, que é
da Deidre Bogadan, que é autora de um livro espetacular, uma grande psicóloga que, junto com Dave Hunt e outros, formataram um livro maravilhoso sobre a psicologia cristã. Então, abre aspas, o texto não é do pastor Afrânio, abre aspas. Os cristãos estão vivendo tempos difíceis. Desencantamento, decepção, desencorajamento, depressão, discórdia, desgosto, são comuns entre os que foram chamados por testemunho da glória de Deus, para dar testemunho da glória de Deus e para refletir a imagem de Cristo. Então é claro que nós estamos numa igreja, sabemos que outras igrejas existem, que são abençoadoras, que são totalmente apegadas à palavra, cuja membresia é uma bênção, e entre eles, membros, não existe esse enfatuamento, esse inchaço, esse atrevimento, essa visão de discórdia. Mas aqui, o autor ou a autora que acabei de citar, fala que os cristãos, e isso está dentro do contexto histórico, que os cristãos atuais, e já eram no tempo de Paulo, e já são, e muito mais intensamente em nossos dias, eles estavam lutando contra o desgosto, a decepção, a total desatenção à palavra, porque foram chamados para dar glória a Deus, para dar o testemunho de Cristo e para refletirem a imagem de Cristo. Em vez disso, dizem os psicólogos, e uma delas é essa, de que há sim um desapego, há sim uma desatenção profunda no meio cristão mesmo. E quando Paulo destacou na segunda carta de Paulo a Timóteo, essas características, esses adjetivos pejorativos, ele estava explicitando a quem? A Timóteo, homem de Deus. Sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias os homens serão, aí sai destacando adjetivos, conforme já falei, pejorativos, terríveis, que estariam sendo entremeados no meio da igreja. Muito bem, então nós vamos agora para Romanos capítulo 13, fizemos recentemente essa leitura, Romanos capítulo 13, versículos de 11 ao 12. Romanos capítulo 13, de 11 a 12. Isto digo a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Muito bem, esse texto começa de uma forma linda, de uma forma edificante. Isto digo a vós outros, igreja, eu digo a vós que conheceis o tempo, a época, a geração da vinda dele. Já é hora de vos despertardes do sono. Esse sono é a apostasia, esse sono é a letargia, esse sono é o adormecimento, esse sono é aquele que nos faz, ao ser humano e a quem quer que a ele se entregue, essa sonolência, nos faz ser mais amigos dos prazeres, nos faz ser mais amigos de nós mesmos do que amigos de Deus. Então já é hora, porque o Senhor diz que nós conhecemos o tempo, e à medida que a igreja iria palmilhando, iria caminhando e discernindo e vendo os sinais dos tempos, ela também discerniria que não poderia andar sonolenta. Já era tempo dela despertar do sono, da letargia, daquela mornidão que faz com que os homens distanciem-se de Deus. Muito bem. Porque a vossa salvação, e no último domingo, salvo engano, não foi no último, penúltimo, nós tratamos disso, porque a nossa salvação não é a salvação da alma, não é a conversão, aqui é a salvação Jesus, a salvação que veio ao mundo para nos dar vida, nos dar salvação, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Então,
a visão do Yeshua, do Salvador, do Josué, do Redentor, uma das palavras em Josué é Salvador, vinha e já estava agora com esses acontecimentos mais próxima do que no princípio, lá nos patriarcas, lá na igreja primitiva, cremos, já está mais próxima do que no princípio cremos. Aí ele continua, vai alta a noite. Essa noite aqui é o pecado, é o ciclo do pecado. Vai alta a noite, ou seja, aproxima-se da meia-noite. Ai daquele, diz o Senhor, que ao ouvir-se um grito, eis o noivo, não estiver preparado como as virgens prudentes, esse ficará. Então, vai alta a noite, ou seja, as orgias, a bebedice. Aí temos um momento em que todos nós somos conhecedores. A palavra carna vem de carne, val, festa, festa da carne. E nós estamos então numa letargia, não só por essa festa, mas por tantas outras que ocorrem. Estamos sim mais perto do que no princípio cremos da vinda do Senhor. Deixemos, pois, as obras das trevas. Porque, irmãos, vai alta a noite e vem chegando o dia, a luz, a vinda do Senhor para o encontro com sua igreja. Então, à meia-noite ouvir-se-á, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e ele virá, e esse dia será eterno para a igreja. E esse dia concluirá uma pauta noturna de pecado que está no auge, que está no apogeu, e o Senhor raiará para aqueles que são dele, para aqueles que o esperam. Então ele continua, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, é notório, é enfático a visão do Senhor, é enfática em dizer nessa visão de que nós precisamos agora, que já é a última hora, agora que conhecemos o tempo, de nos revestirmos das armas da luz, para que não sejamos surpreendidos, Amém, igreja? Atenção máxima, para que não sejamos surpreendidos. Muito bem, querida igreja do Senhor. Nós, então, estamos, nesse momento, atentos a tudo quanto o Senhor está nos colocando. E nessa noite eu quero ler mais uma frase, mais uma visão que não é minha, e que nós devemos estar focados. Deirdre Bogman. As pessoas estão perecendo por causa do amor a si próprias. Vou repetir. Essa grande psicóloga. As pessoas estão perecendo por causa do amor a si próprias. Elas foram, ensinadas pelos especialistas modernos em psicologia que deveriam amar a si mesmas. Pregadores e até pessoas bem intencionadas fizeram, olha que coisa tremenda, levar estas palavras à tona. Você precisa se amar. Essas tentações da autoestima, da comiseração ou exaltação do ego ou do ego são sutis e facilmente são aceitas. Então essa citação é fantástica, porque é isso que os autores e psicólogos modernos preceituam, que a pessoa deve amar-se a si mesma. E é incrível que há um texto bíblico que dá um entendimento para que esses psicólogos se apeguem, esses falsos pregadores, a essa palavra e tentem mostrar que toda a causa da miséria humana, que toda a causa da infelicidade humana deve-se ao fato da pessoa não se amar, da pessoa não se colocar como centro de si mesma. Muito bem. Ao inverso do que Deus quer, essas pessoas querem amar-se a si próprias. Vamos ver onde que isso se enquadra. Eu peço que o nosso ministro Eduardo Guerra nos leia, por gentileza, Mateus 22, 39. Deixa eu ver se é de fato o 39, Eduardo Guerra. E nós vamos lá. Mateus 22, 39.
Amém. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém, querida, é esse mesmo. Muito bem. O segundo, aí está o segundo mandamento. Preste bem atenção, existe um primeiro, do qual é o principal e pelo qual vivemos. O segundo, já lido pelo nosso amado Eduardo Guerra. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí é que está. Alguns psicólogos, alguns pregadores fragmentam essa palavra, como nós fragmentamos agora de propósito. E eu pedi que o Eduardo Guerra lesse de propósito só o fragmento, não lesse o primeiro mandamento. Então é com base nesse ensino que as pessoas dizem: olha, você deve amar-se a si próprio. Então vamos com cautela. O que Deus quis mostrar aqui do que é amar ao seu próximo como a si mesmo? Eu vou dar um mero conceito, não é definição, porque definição nós estaremos fechando, não dando espaço para nenhum outro tipo de interpretação, mas é um conceito. Significa tratar os outros com a mesma dignidade, compaixão, como que dedicando-nos a nós mesmos, colocando essa comiseração, essa compaixão ao dispor do próximo, a compreensão. Você não ama isoladamente, só ama realmente se compartilhar o amor com o próximo. Então olha aqui, ninguém ama isoladamente. Nós amamos biblicamente quando esse amor se estende para a membresia. Quando nós somos capazes de olhar para o nosso irmão, sorrir com ele, rir com ele, chorar com ele, sentir com ele, dignamente tratá-lo como queremos ser tratados, fazer tudo para honrá-lo como devemos e queremos ser honrados. Então, essa questão de amar a si mesmo, ao seu próximo como a si mesmo, não é um amor isolado. O que é um amor isolado? Aqueles que amam a si mesmos. Aí já está a distinção. Ah, pastor, então, a pessoa que ama a si mesma, ela não consegue trazer a igreja para o mesmo sentimento. Ela não consegue delegar a liderança aos seus membros, aos seus iguais, o mesmo valor. Ela se destaca, ela se isola desse contexto para ser admirada, para ser aquela que é digna, que merece toda a comiseração, toda a compaixão, mas ela não distribui, ela não reparte esse amor. Então é o amor egoísta. O amor, ele não se exalta, o amor não se ensoberbece. O amor, ele é o que a Bíblia diz, ele não arde em ciúmes. O amor, ele é o amor de Deus. E por isso eu quero, agora com a igreja, todos nós juntos, lermos agora, eu pediria ao ministro Ed Filho, que nos lesse Mateus agora, 22, já lido pelo nosso amado irmão Eduardo Guerra, e que ele lesse na íntegra essa palavra que vai do momento em que Deus fala do primeiro mandamento, Ed, e aqui eu grafei, eu subtraí e coloquei 22, 39, mas é todo: amarás o Senhor teu Deus e até o próximo. Vamos lá, Ed. Amém. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perfeito, Ed, exatamente. Amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande, é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento. Este é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, ou seja, não se pode fragmentar, não se pode dissociar, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha aqui, o que Deus tem? Amor ou Ele é amor? Ele é amor.
Significa que se eu amo o meu próximo, sem amar a Deus, sem adorar em primeiro lugar, com a alma, coração, sentimentos a Deus, eu sou incapaz de amar o meu irmão como Deus quer. Quantos estão entendendo? Então, qual é a visão? Quando os amantes de si mesmo, eles amam si mesmo, eles se amam, mas nesse amor não há lugar para o próximo, não há lugar para a igreja, para a membresia, para a liderança, não. É algo ególatra, é algo que gira em torno de si, é algo que não dá espaço para nenhum tipo de ajuda ou comunhão. É uma visão unilateral. Então, quando nós amamos com Deus, que é amor, quando nós temos Deus com todo o coração, entendimento, alma, força, nós então conseguimos amar o próximo, distribuindo, repartindo, contribuindo com esse amor. Então, olha, um dos sentimentos, e melhor colocando, uma das adjetivações exatas para os amantes de si mesmo, é que eles são isolacionistas, egocêntricos, egoístas, e eles não conseguem repartir, não conseguem, jamais conseguem reconhecer que o seu irmão é tão importante quanto ele, que o seu irmão é tão digno de honra quanto ele o é. Então não é cabível que eu, nós, vocês, igreja, que amamos a Deus, não nos amemos, claro, mas esse amor que nós temos a nós, foi porque Deus nos amou primeiro, foi porque Deus nos transformou, e a partir do momento em que Ele diz para nós, que a Ele devemos adorar acima de todas as coisas, com entendimento, com alma, com corpo, com espírito, Ele está justamente dizendo, olha, eu sou o amor, e se você não estiver em mim, nada pode fazer, sem amor você não pode fazer nada. Então o amor é o vínculo. Olha, o que é vínculo? O que me vincula ao Eduardo? O que me vincula a Celi? O que me vincula ao Marcelo Lima, ao Marcelo Vecchione? O que me vincula a vocês? O amor é o vínculo da perfeição. Então, se não houver Deus como centro, como aquele que está vinculando a relação, membresia, igreja, membresia, liderança, ou seja, se não houver esse vínculo, a Bíblia diz assim, em Tiago, que nós devemos semear a paz, devemos cultivar a paz, porque a paz é para aqueles que coordenam, que buscam e que querem a paz. O Senhor diz que aquele que faz a vontade de Deus, juntando, trazendo seu irmão para o seio da igreja, será chamado filho de Deus, porque ele tem o amor de Deus no coração. Então o amor não é egoísta, o amor não se comporta inconvenientemente, o amor não pode ser isolado. Então qual é o discernimento? O que é que você precisa entender, igreja? Olhe, capte e veja se na mensagem, na vida da pessoa, existe o partilhar de Deus, existe o amor de Deus, existe o apego de Deus, ou se é apenas uma trombeta, ou é apenas um sino que retine, e que logo se esvai o seu som, porque lhe falta amor. Então é fácil de conhecer, é facílimo, igreja, você percebe. Então estão cheios de grandes psicólogos, pregadores que pregam isso. O problema e a raiz de todos os males é a falta de amor a si mesmo. Essa teoria vem da noção daquele quarteto de sintomas que vem do grego, de que o homem é essencialmente bom e que o mal e a culpa é da sociedade que o faz o homem mau. Então não, a Bíblia é completamente antagônica, contrária. Se tu amas, se eu amo, se nós amamos o nosso próximo como Deus ama, como Deus quer que amemos, nós de fato estaremos cheios de amor. Você de fato discernirá, não, essa pessoa ama a Deus, essa pessoa me ama porque ama a Deus, essa pessoa não ama o que eu tenho, ela ama o que Deus pediu para que ela amasse na gente.
Então há uma distinção, essas pessoas se apegam muito a quem tem. A Bíblia diz: se entrar algum andrajoso, algum humilde, trate-o como rico, como aquele. Essas pessoas não, elas elencam, elas seletam as amizades. Então é fácil de conhecer os frutos, e pelo fruto e pelos frutos os conhecereis. Então o discernimento é simples: pessoas que não vibram com os outros, pessoas que não compartilham a compartilhação dos outros, pessoas que são egoístas e vibram consigo mesmas, e vibram com suas autorias, mas nunca com a autoria dos outros no meio do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo? Então é bom, igreja, que à medida que e em que avançamos para o encontro do Senhor, essas diretrizes, esses esclarecimentos são dados pelo Espírito Santo, para que você jamais, para que eu jamais, para que nós jamais sejamos enganados. Eu dou graças, eu vibro com Deus por essa igreja, que é uma bênção, que é gloriosa. Então é impossível amar o próximo sem amar a Deus acima de todas as coisas. É impossível. Significa dizer que no mundo ninguém ama. Amém? Ah, mas o cara é muito legal. Ele é legal porque isso vai dar retorno a ele. Ele é legal porque aquilo vai dar toque de trombeta para ele. Aquilo vai dar a ele, além de seguidores, muitos dividendos. Então atente para isso. E aqui nós queremos trazer à baila, mais uma vez, essa palavra: é impossível amar o próximo sem amar a Deus acima de todas as coisas. Muito bem, amada igreja do Senhor. Mais um texto onde eu abro aspas para esse autor maravilhoso, mas que ele de forma alguma puxa para si qualquer tipo de honra. Diz assim: o homem, como sendo pecador, como intrinsecamente bom, é a teoria, ele, o autor, declarou que esta era a questão implícita do movimento da autoestima. Por não crerem em Jesus, os humanistas seculares têm o ego como único centro de interesse do indivíduo. Assim podemos entender por que aqueles que não conhecem a Cristo desejam amar, estimar e satisfazer o próprio ego, pois é a única coisa que eles têm e é a única desculpa que eles encontram. Aí ele pergunta: qual a sua opinião sobre isso, igreja? A nossa opinião é clara: não se pode amar a Deus não se pode amar o próximo se a Deus, em primeiro lugar, não se amar. Então, é claro, é óbvio que o amor de Cristo, o amor que Cristo quer que tenhamos, é igual ao amor dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito bem. Nessa noite, continuando, nós queremos ainda ler Efésios, capítulo 4, versículo 24. Pediria que essa leitura nos fosse feita pelo nosso amado irmão Eduardo Vasconcelos. Tem essa versão, meu querido? Tem, o Eduardo já asseverou. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. E vos revistais do novo homem, criado segundo o coração de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, queridos, esse novo homem, essa nova criatura que somos, esse amor que temos, vem e procedem da verdade, vem e procedem do Espírito Santo, vem da origem que é o próprio amor do Deus vivo. E nesta noite há 2 pontos a destacarmos, e para nós, para essa igreja, é fácil de responder. Todos que aqui estão, tá? Sem exceção. Olha aqui, o que vai aumentar a sua autoestima? O que vai aumentar a sua visão pessoal? O que vai confirmar o valor dos seus próprios egos?
Ou, 2, o que vai negar-se a si mesmo e torná-lo segundo o coração de Deus e torná-lo à imagem de Cristo. Claro que o objetivo aqui de Deus é o segundo ponto, é que eu, que tu, que nós nos pareçamos mais com Cristo. Que tu, que eu, que nós, à medida que nos negamos, que nos revestimos do novo homem, deixamos as paixões da carne, deixamos a idolatria. Aí você vai lá para a relação de 2 Timóteo 3, deixamos a vaidade, a jactância, o orgulho, o inchaço, a soberba, e passamos a ingerir só aquilo que nos faz bem. É esse o conhecimento que procede da verdade. Aqui na 2 de Paulo a Timóteo, para remirmos o tempo, 2 de Paulo a Timóteo 3, de 8 a 9, todos conhecem, foi dado em várias doutrinas, 2 Timóteo 3, de 8 a 9. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos, corrompidos na mente, réprobos segundo a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com a daqueles Janes e Jambres, que comandavam os magos, que comandavam os encantadores do Egito, e que transformaram aquelas varas de Arão em cobras, mas o Senhor os envergonhou, fazendo com que a vara de Arão os devorasse. Então, eles não irão avante, eles resistirão à verdade, porque eles procuram a glória própria, o próprio ventre. E aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais, escreve Paulo aos Filipenses, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Que são inimigos da cruz de Cristo. Então, amados, a inimizade contra a cruz é a inimizade contra a conversão, a inimizade contra o novo nascimento, a inimizade contra o amor de Deus que deve graçar e deve envolver a igreja do Deus vivo. E assim creio, e assim cremos, todos nós que aqui pregamos, que vivemos e que temos comunhão, que deva ser o nosso coração para com Deus, desapegado de toda a idolatria. Irmãos, o principal ponto da idolatria é a egolatria, começa pela adoração de si mesmo. E isso faz com que o homem, a Bíblia fala em Jeremias, que desesperadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Isso mostra também em Jeremias, quando o Senhor diz que estes homens que fazem ídolos, que fazem produtos, que fazem imagens, as fazem segundo o seu entendimento. Eles reproduzem aquilo que lhes vai no coração. Eles são tão ególatras que se tornam idólatras, porque o principal ponto, o básico, o fundamental é o fato de serem amantes de si mesmo. O resto é consequência, o resto é derivação. Mas eu louvo a Deus que nesta noite, prontos para subirmos, daqui nenhum se perderá. O Senhor não deseja que nenhum de nós se perca, amados, mas que todos nós sejamos salvos, para que todos nós cheguemos na glória. E é por isso que nessa noite eu pergunto: quantos de nós estamos revestidos do amor de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a adorá-lo? Então o resto é consequência. Você passa a amar o teu próximo quando você ama a Deus. O segundo mandamento é consequência, é inseparável, não se pode desvincular um do outro. Por isso que quando eu pedi propositadamente para o Eduardo desvincular, era para dar esse exemplo de pessoas que apenas visam a si próprias ou a si próprios. Nessa noite, amados, em nome de Jesus, quantos estão dispostos a vibrar com a alegria do seu irmão, a vibrar com a vitória do seu irmão, a vibrar quando Deus usa o seu irmão? Então vamos aplaudi-lo? Amém.
Senhor Deus, nós te bendizemos e te glorificamos por mais um culto de ensinamento, por mais uma doutrina que cremos, Pai, que será efetiva, que será revigorante para nós. E agora, Pai Santo, que esse lindo e maravilhoso ministério de louvor suba para o altar, suba aí sob a batuta, a direção, a ministração da nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves e as lindas e ungidas mulheres de Deus que estão subindo e os lindos e ungidos servos de Deus que também estão subindo ao altar. Vamos adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Amém.